Fala galera, estamos começando mais um episódio do podcast Nos Bastidores. Esse é o episódio de número 2. Meu nome é Henrique Ventura, eu sou host do podcast, empreendedor e intermediador de negócios. E nesse podcast a gente vai fazer um mastermind, ou popularmente dito como uma troca de ideias. No mundo conectado, nós costumamos ver muito o palco das pessoas. E aqui a gente vai falar dos bastidores e histórias de pessoas comuns, assim como eu e você, mas que tiveram uma atitude acima da média e chegaram em resultados extraordinários. Mais do que a persona ou aquilo que você vê na internet, é o que ela é de fato. E no dia de hoje, nós falaremos sobre empreendedorismo, inovação e como você pode equilibrar todos os pratos da sua área profissional, pessoal, conjugal. E a gente está com uma convidada aqui muito especial. Ela é casada, mãe de 2 filhos, co-founder e vice-presidente de marketing do grupo InnovaSteel, especialista em construção a seco e tem como clientes grandes personalidades desse país. E olha, só 27 anos. Eu estou falando de Caroline Siqueira. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, é um prazer para mim estar aqui hoje, Henrique. Espero aí poder compartilhar um pouquinho a minha história e inspirar o pessoal que está acompanhando aí esse podcast, que eu tenho certeza que já é um grande sucesso. Muito obrigado. Obrigado por compartilhar aí sua história de sucesso, seus bastidores. Eu queria começar falando de uma citação que eu vejo você colocar nas redes sociais, nas suas palestras, que é: eu não nasci herdeira, eu nasci guerreira. O que significa isso? Por que você fala isso? Bom, por ser muito jovem, né, as pessoas às vezes têm uma impressão de que talvez a gente tenha herdado algo do meu pai. E, de fato, o que nós herdamos foi a força de vontade e o trabalho. Graças a Deus, ele nos ensinou isso muito bem. Mas não foi nada de mão beijada, né? Pelo contrário, nós temos uma história de muita resiliência. Nada veio fácil para nós. E graças a Deus por isso também, porque eu hoje, refletindo sobre a nossa trajetória, eu acredito que Deus permite as coisas certas, aquilo que tem que acontecer na nossa vida, para que a gente chegue quando Ele quer que a gente chegue lá, com o coração humilde, com o coração disposto, sem perder a nossa identidade. Maravilha. E eu sei que você começou muito jovem. Você citou aí o seu pai. Sim. Por que você citou ele? Eu sei que você começou ali, acho que ficou com 16 anos. Conta um pouquinho aí dessa história, dessa jornada, do porquê que as pessoas acham que você nasceu herdeira. Um fato muito engraçado, eu não comecei nem com 16, né? Na verdade, com 16 foi minhas primeiras obras vendidas. Caraca! A minha mãe brinca que eu sempre fui empreendedora e eu sempre fui vendedora. Então, para vocês terem uma ideia, eles sempre quiseram nos ensinar sobre gestão financeira, sobre justamente que as coisas não vinham fácil. Então, quando eu queria um brinquedo, quando eu era criança, minha mãe falava assim, eu tinha um cofrinho, ela falava, você tem que juntar o seu dinheiro. Quando você tiver esse dinheiro, você vai lá comprar essa boneca, essa casinha, seja lá o que for. E eu me lembro uma vez que eu queria muito uma casinha que só tinha uma naquela loja. E aí, o que eu fazia? Eu juntei lá umas coisas da minha mãe e comecei a vender na porta de casa para os vizinhos. Peguei ferro de passar roupa, perfume, panela, coitada da minha mãe, lá trabalhando, e ela me deixava com a minha tia na época. Minha tia nem viu, quando viu eu já tinha vendido todas as coisas da minha mãe. Aí eu vi que dava certo. Aí eu dava dinheiro, dava dinheiro. Aí eu comecei a colocar as crianças da rua para trabalhar para mim. E aí eles faziam imã de geladeira. Já construiu a sua própria equipe ali. Você acredita? E eu vendia, e as pessoas acho que compravam, eu não era muito bonitinha, assim, então acho que ficava até com dó, achava que era uma criança de rua. Que precisava ali precisava, né? Sustento. E achava bonitinho que eu estava fazendo um artesanato. Então, na verdade, meu empreendedorismo começou muito antes ali dos 16. Dos 16. Com 12 anos, meu pai já começou a levar a gente para a empresa. Então, o Everton, que é o meu sócio hoje aqui no nosso grupo, né? Ele ia para as obras. Então, ele Everton como homem...
Meu irmão. Seu irmão. Meu irmão. Ele, como homem, tinha que estar nas obras. E eu, como mulher, na percepção do meu pai, tinha que estar no escritório. Então, eu fiquei como recepcionista, depois fui para almoxerifado, depois fui para o financeiro. Fiquei no financeiro durante muitos anos. Eu era péssima no financeiro. Nunca gostei de números. Jovem no Sim. financeiro. Mas tinha muito aquela questão de, por ser uma empresa familiar, o meu pai não confiava em ninguém para mexer no dinheiro. Já tinha tido umas experiências ruins no passado, de outras pessoas já tinham até roubado mesmo dinheiro de dentro da empresa, né? Então, eu fiquei muitos anos no financeiro ali mesmo, sem gostar, por não ter opção, mas por ser essa questão da confiança. E depois, o meu pai já tinha percebido que eu tinha uma veia comercial, né? Foi quando o meu irmão foi para os Estados Unidos, trouxe a tecnologia do método construtivo, do steel frame. Nós fazíamos aço pesado até então, galpões industriais. Esse sempre foi o nosso ambiente, sempre estive em obra. Para mim, sempre foi algo muito natural. Eu não tive que aprender sobre aquilo. Eu ouvia em casa sobre isso, porque, por ser uma empresa familiar, a gente não conseguia separar muito bem o ambiente de casa e o ambiente da empresa. Era tudo conectado, era tudo uma coisa só. Então, ali, quando o Everton trouxe essa tecnologia, a gente construiu a nossa primeira casinha, que foi o nosso showroom em Suzano. Tinha 90 metros quadrados e eu coloquei uma faixa assim, ó, sua casa em 90 dias. E ali, aos meus 16 anos, eu comecei a atender muitos clientes dentro dessa casinha, porque ela ficava bem na rodovia em Tibiriçá. Então, à medida que as pessoas iam chegando, eu ia mostrando sobre a casa, mostrando a tecnologia construtiva, e na faixa estava escrito, sua casa em 90 dias. Então, a gente já foi sempre muito agressivo, assim. Já tinha uma chamada ali para... E eu sempre tive uma veia muito forte para o marketing, né? E aí, até então, a empresa tinha outro nome, era as iniciais do meu pai e do meu irmão. E aí, meu irmão falou, a gente precisa ter uma coisa além da construtora, porque a Carol vende uma obra aqui, daqui 3, 4, 5 meses vai vender outra, porque a gente não tinha portfólio, né? Então, era basicamente 100% na confiança. O cliente tinha que acreditar no sistema construtivo, que tinha uma resistência muito forte na época, tinha que acreditar em mim, com 16 anos, tinha que acreditar que a empresa ia fazer aquilo que estava falando. Enfim, eram muitos desafios ali para serem vencidos numa venda dessa, né? E aí, os meus 2 primeiros clientes, lembro até hoje, foi o Vitor e a Marilane. É marcante, né? Marcante. E eram na rua da empresa. Então, assim, Deus prepara até esses detalhes, E você né? lembra mais ou menos qual foi o valor dessa primeira... Lembro tudo. Lembra? Lembro E tudo. quanto tempo levou até conseguir o primeiro cliente? De quando vocês Olha, lançaram para o primeiro cliente? eu acho que foi uns 3 meses, assim, mais ou menos. 90 dias ali sem entrar nada. 90 dias sem nada, só acreditando. Meu Deus, será que a gente fez esse baita investimento dessa casa? Sim. E não vai dar certo, né? Só que muitos clientes especulando. Só que as pessoas ainda tinham muita resistência no Brasil com o steel frame. Então, ninguém sabia o que era. Tinham 3 empresas no Brasil. Então, era um mercado inexplorado, né? E nós fomos ali desbravadores dessa metodologia aqui no Brasil. Aí eu me lembro que a gente teve uma crise hídrica muito forte em 2012. E aí a Globo foi lá na nossa empresa fazer uma reportagem. Porque justamente o nosso método construtivo, ele é disruptivo nessa parte também de ser ecologicamente correto. Então, enquanto a construção tradicional utiliza 500 litros por metro quadrado, nós utilizamos no máximo 5 litros por metro quadrado. E aí, eles pesquisando sobre o assunto, surgiu essa matéria, o que na época nos ajudou muito a divulgar a empresa, né? Foi um dos saltos ali que a gente teve nessa divulgação, nesse marketing. E aí, o Everton falou, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma loja. Porque daí a loja, a gente vai ter o pingadinho de todo dia. A gente falou, eu preciso de um nome, tipo que seja um home center, mas de steel frame. Falei, steel home. Ele, pronto, gostei, faz o logo. Eu fiz o logo em 5 minutos no PowerPoint. Vocês mesmo. Isso. Foi tudo a gente mesmo, né? Então, a gente não tinha agência de marketing, não tinha nada. Era Típico tudo muito empreendedor intuitivo. brasileiro, né? Que faz tudo, né? Faz de ponta a tudo. ponta, principalmente no começo, né? Exatamente, principalmente no começo. E como que era? Como é que foi essa responsabilidade, unindo tudo? Você e seu irmão sendo muito jovens para poder vender algo, aquela empresa familiar onde você tinha as brigas, né? A questão pessoal, como é que você fez ou fazia para equilibrar? Qual era a dificuldade ali no seu começo, ali com 16 anos?
16, 17, quando vocês montam essa nova empresa. É com isso? É mais ou menos isso? É Steel. Qual que você acha que foi a maior dificuldade que vocês tiveram assim, no início? Além da resistência do mercado do preconceito, a idade... O que você acha que foi o mais difícil? Olha, eu acho que o mais difícil é a gestão familiar, né? É a informalidade ali, de, enfim, você... Justamente isso que eu falei, de você ir para casa e continuar falando sobre os assuntos do trabalho. Eu, logo na sequência de tudo isso, conheci o meu marido. Me casei muito nova também. Me casei aos 19 anos. Então, meu marido falava, nossa, vocês só falam de trabalho. Parece que vocês não têm outro assunto. Mas é porque, de fato, a empresa, ela tinha que dar certo. A gente tinha isso na nossa mente. Nós não estamos aqui à toa. Esse negócio tem que funcionar. Uma hora vai dar certo. Né? Então, essa gestão familiar foi, de fato, acho que o ponto principal ali. A gestão financeira também. A gente passou por muitas dificuldades nessa parte financeira. Então, essa falta do dinheiro, ela deixa todo o ambiente muito estressante, né? Você tem que ficar o tempo inteiro correndo atrás de dinheiro, enfim. A falta de não ter um capital de giro, enfim. Isso também foi um ponto muito difícil na época para nós, né? E vocês tiveram alguém que vocês se inspiravam, tinham como espelho assim, para modelar, para seguir, ou foi na raça tudo? Teve que ir apanhando todos os dias e cai e levanta... Foi na raça, né? Porque as duas outras empresas que tinham no Brasil não faziam exatamente o que nós fazemos. Na verdade, esse ecossistema que nós desenvolvemos ao longo desses anos, não existe esse modelo de negócio aqui no Brasil. Não existe uma empresa como o Grupo InnovSteel. Então, nossos benchmarks muitas vezes foram internacionais mesmo, né? Então, a gente pegava uma construtora de lá dos Estados Unidos, usava como referência, uma loja dos Estados Unidos usava como referência para aplicar aqui no Brasil, claro, adaptando a nossa realidade, adaptando a nossa cultura, né? Sim, e eu sei que hoje vocês são um grupo muito grande, né? Multimilionário, que eu tenho hoje o privilégio também, né? De estar participando ali no dia a dia. Mas quando vocês eram pequenininhos, né? Ou menores, que tipo de dificuldade ou crítica vocês já tiveram alguma crítica assim muito pesada? Várias. Você lembra de algum dia, algum momento assim que foi marcante para você nessa trajetória? Lembro de dificuldades assim, né? Por eu ser o financeiro na época da empresa, a gente passou por algumas situações bem específicas, bem difíceis. Quando foi em 2014, nós pegamos a obra da Copa. Então, todas aquelas passarelas ali anexas ao Itaquerão, enfim, foi uma obra que era muito expressiva em termos, né, financeiros para nós. Naquele momento, a gente estava precisando muito de uma obra grande. E nós trabalhamos 24 horas, 2 turnos para fazer essa obra. E a gente simplesmente não recebeu. A gente tinha investido tudo, tinha comprado todo o material. Quando terminou a obra, a gente nunca viu a cor desse dinheiro. Depois, logo em seguida, veio o Lava Jato. E aí, realmente, era coisa com a Odebrecht. Então... a gente recorreu na justiça até hoje, a gente não tem previsão de receber esse dinheiro e está tudo bem, a gente já superou, né? Mas foi um momento que foi muito desesperador e eu e meu irmão tivemos que descer lá na fábrica e chamar todos os funcionários e falar: nós não temos dinheiro para pagar hoje a folha de pagamento, nós levamos um baita de um calote e não temos previsão de recebimento. Nós sentimos muito. Sabemos que todos vocês têm família. A gente não sabe o que vai fazer, mas a gente sabe que a gente vai continuar. Então, quem quiser continuar conosco, será muito bem-vindo e você vai ser valorizado. Quem não puder, a gente entende, está tudo bem. E a gente vai fazer todo o possível para fechar novas obras, fechar novos serviços e pagar vocês o quanto antes. A gente precisa dessa compreensão. Naquele dia, quando eu fui para casa, tinha um cara me esperando com um pedaço de pau na mão. Mentira. Juro. No meio da rua, sem camisa, mas assim, ó. Ele é o quê? Eu morava na rua da empresa. Era no mesmo terreno. E quem era? Quem era esse cara? Não era um funcionário. Funcionário. Que não recebeu. Eram todos CLTs aí, na época? Tudo CLT. Você tá achando que você vai me dar um golpe? Você tá achando que você não vai me pagar? Eu vou entrar na sua casa agora e vou tirar o que você tem. Ou você me paga, ou você morre. E eu... amigo, calma, vamos conversar, tá? E você tinha quantos anos nessa época? devia estar com uns 17 aí.
calma, vamos conversar, não sei o quê. E tentando ligar pro meu irmão, pro meu pai. Meu pai e meu irmão vêm igual dois predador já, né? Eles sempre foram, assim, muito protetores. E aí eles conversaram com o cara, fizeram um acordo. Já tive uma outra situação do outro funcionário entrar armado, colocar a arma em cima da mesa, assim. Falei, e aí, nós vamos conversar de que jeito hoje? A gente vai conversar, você vai me pagar? Ou a gente vai ter que conversar de outro jeito? Uau. E eu tive que ter muita calma nesses momentos, assim, de ameaça à minha vida, sério, né? Foram momentos difíceis. Depois eu me lembro um outro dia que eu estava quase fechando uma obra, vendendo lá para um cliente super importante e cortaram a energia, porque a gente não tinha pago. E o cliente estava na empresa. Deu um probleminha aqui elétrico na região. Só que a sala era de vidro e dava para ver a parte de fora. Dava para ver o cara da Eletropaulo lá cortando, né? Nossa, que estranho. Deixa eu ver o que está acontecendo. Ele deve estar enganado. Everton, pelo amor de Deus, vai lá, dá um jeito nisso. E o Everton foi, amigo, vamos tomar um cafezinho? Segura um pouco aí. A gente vai dar um jeito de pagar a conta e não sei o quê. Cara, cafezinho nada, amiga. É de almoço pra cima aqui. Não, então tá, nananã. A gente sabe como que é, né? Hoje é cômico, mas na época desesperador, né? Desesperador. E eu precisava fechar aquela obra, porque senão a conta não ia fechar de novo no final do mês. Enfim. E quando aconteceram esses fatos aí, esses dias, eu acho que existem vários exemplos. Vocês pensaram em fechar? Fala assim, gente, nós vamos fechar as portas, a gente vê o que dá para fazer com vocês, não vamos deixar vocês na mão, mas hoje a gente não tem o dinheiro, não tem a grana. Pensaram, passou aí pela cabeça assim, desistir? Porque vocês eram muito jovens, né? Sim. Então assumiram uma responsabilidade muito grande. Talvez por isso hoje você com 27 anos, Sim, consegue assumir a vice-presidência do negócio, né? Com certeza isso aí criou casca, né? A gente fala que cria casca, né? Todos os acontecimentos. Você sabe que o Everton nunca passou isso pela cabeça dele? Porque por mais que a situação tivesse ruim, ele sempre vinha tipo assim, e aí, qual que vai ser a ideia que a gente vai fazer para resolver agora esse negócio? Não, cá, vamos atrás de não sei o quê, vamos fazer não sei o que lá. Chegou, nessa época do metrô, né, dessa época das obras, da Copa, a gente começou a fazer escoramento metálico, que não tem nada a ver com o nosso business. Mas foi uma oportunidade que ele foi atrás de uma outra pessoa, que conectou ele, e foi um negócio que resolveu de imediato o problema. E que isso nem passava pela minha cabeça. Mas ele sempre teve essas ideias malucas que resolviam o problema de imediato. Era visionário, né? Visionário. Focava na solução, né? Então, a gente nunca pensou em fechar. Por mais que a gente teve todas essas dificuldades. Então, eu acho que a gente já falhou umas 3 vezes, assim, de realmente quebrar e não ter dinheiro para pagar o básico. Umas 3 vezes já aconteceu isso, né? Depois... Isso em 12 anos, né? Em 12 anos. Um tempo depois, né, recuperando dessa obra da Copa, a loja de Suzano já estava indo um pouquinho melhor. Aí a gente resolveu abrir a loja da Moca. A gente abriu a loja da Moca na sexta. Quando a gente chegou na segunda, não tinha nada na loja. Tinham roubado tudo. Entraram pelo telhado e limparam a loja. Levaram todas as ferramentas. Você lembra, tipo, o investimento, quanto foi, mais ou menos, assim, que vocês tomaram? Um prejuízo na faixa de R$1 milhão. R$1 milhão? Na mesma semana que vocês abriram? A gente tinha ferramentas muito caras. E provavelmente esse 1 milhão também nem foi capital 100% próprio, né? Nada, tava tudo faturado, ia pagar ainda, né? E o meu irmão ali falou, meu Deus, eu não tô acreditando nisso. Eu falei, eu não tô acreditando. A gente acabou de abrir a loja e a gente não tem o que vender. Tinha só material mais bruto, que é difícil do pessoal levar, mas os vendedores não tinham computador. Não tinha a televisão, computador, telefone. Levaram tudo. Uau. Até micro-ondas da cozinha lá, que eles tinham uma copinha. Ferramentas muito caras que a gente tinha investido. Foi um prejuízo grande. E aí, meu irmão, por isso que é bom ser conectado, né? Ligou lá para uns amigos dele policial, os cara falou, esse negócio tá nessa comunidade aí em cima, perto da loja. E eles conseguiram entrar lá dentro, fizeram um acordo e recuperaram metade das coisas. Os ladrões devolveram.
fizeram um acordo lá, ficaram com dó da gente e devolveram metade das coisas. Assim, o que tava lá ainda foi devolvido. Que legal. Que loucura. Loja da Moca, né? Aí a gente falou, vamos fazer um evento, vamos fazer o Enix, né? A gente precisa ter alguma coisa que movimente esse mercado. A gente já começou a ter contato com instaladores, com montadores, com outros construtores de steel frame, e o mercado começou a crescer. Aí a gente fez esse evento lá em Suzano mesmo, na nossa própria fábrica. A gente adaptou lá a estrutura para poder fazer isso. A gente falou, vamos trazer justamente aquelas inspirações internacionais que a gente tinha. Vamos contratar esses caras, vamos pagar passagem para eles. Esse vai ser o principal atrativo ali do evento. Sim. E vamos chamar patrocinador, vamos fazer uma feirinha, vamos vender inscrição. A gente não vai ganhar dinheiro, não era essa a intenção, né? Pelo contrário, a gente teve que investir uma grana ali para montar a estrutura que a gente queria, mas a gente está levando o mercado à frente. Greve dos caminhoneiros. Na semana do evento. Na semana do evento? Já tudo organizado, patrocinado, fechado. Tipo assim, o evento era no sábado. Na quinta, fechou a rodovia. Na quinta, o caminhão com LED estava vindo. O cara ligou desesperado. Carol, tem um monte de cara aqui, fecharam a rodovia, estão em cima do caminhão, não sei o que eu faço. Volta para trás. Esses palestrantes internacionais já estavam chegando, porque eles iam chegar um dia antes para não ficar cansativo. Os caras chegando aqui no Brasil, a gente investiu passagem aérea. Tinha outras pessoas de outras regiões do Brasil que tinham comprado a inscrição. A gente teve que devolver a inscrição dessa Não galera. Conseguiram fazer o evento? Não conseguimos. Não deu certo. Ficou literalmente travada a rodovia em Tibiriçá todinha. Era onde era a nossa empresa. E aí, remarcamos 15 dias depois do evento, só que a gente não teve os palestrantes internacionais, eles não conseguiram ficar todo esse tempo no Brasil. A gente acabou gravando ali alguns conteúdos com eles, mas já foi ali um primeiro Enix com muita dificuldade. Sim. No segundo Enix, a loja da Moca estava indo muito bem. E a gente ainda não tinha patrocinador. E aí, a gente convenceu os patrocinadores a pelo menos fazer permuta de material. Então, a Sangoban, a Knauf, a Makita. Os caras falaram, olha, eu não acredito ainda no evento, mas eu acredito em vocês. O que eu posso fazer é dar material. Vocês vendem lá na loja e vira dinheiro. A gente falou, beleza. Pegamos todos esses materiais desses patrocinadores, fechamos o Fê Comércio, que já era uma estrutura mais robusta, mais profissional de evento mesmo. O maior alagamento da história de São Paulo. Não é possível. Sabe o que tá me lembrando? Não sei se você lembra, não, a época que tinha o... Esqueci o nome do grupo, mas era o Joseph Klimber. Que eles foram no Jô e o cara sempre tinha alguma coisa acontecendo ali, né? Mas a nossa história deve ser parecida com a dele, então. É muito louco. Mas sabe o que é legal, assim, disso? E como eu falei, criou a casca daquilo que vocês têm hoje, mas eu acredito que 90% é como você reage às coisas que acontecem e 10% é de fato o que acontece. Tem gente que se acha privilegiado por ter problema. Eu trabalho com pessoas também, já viajei o Brasil inteiro ministrando treinamentos, escutando histórias, e tem gente que acha que só acontece com ela. E eu aprendi que tudo que você foca, expande. Sim. Ou seja, se você foca no problema, a única coisa que você consegue ver é o problema. No nosso cérebro tem algo que se chama percepção seletiva ou servomecanismo, que é, imagina que você saia da sua casa e tenha que andar 2, 3 quilômetros. Muito provavelmente você não vai achar nenhuma latinha na rua. Mas se um catador de latinha fizer esse mesmo trajeto de 3 quilômetros, pode ter certeza que ele vai encher o saco. Por quê? Porque ele saiu procurando latinha. A nossa mente é um radar. E o legal de você e do seu irmão é que vocês focavam na solução. Então vocês não focavam nos 10% dos 10% que era o problema. Vocês focavam no 90%. Tá bom, o problema tá aí. Não tem como voltar. O que eu posso fazer? Sim. E eu acho que isso vocês, óbvio, talvez intuitivamente vocês já tinham isso como perfil, mas conseguiram treinar ao longo do tempo. E eu acho que quase que nada abala mais, né? Nossa. Quase que nada abala mais vocês. Eu diria que nada mesmo, sinceramente. Porque hoje, quando acontece alguma situação, e aí ele fala, meu Deus, cara, não vai dar. Agora já era. Enfim, eu olho por ele e falo, lembra que a gente já passou por muita coisa pior.
esse não é o fim. Imagina, a gente vai tirar isso de letra. Então, a gente é muito complementar no sentido de... O Everton, ele é mais emocional e eu sou mais racional. Então, assim, às vezes, quando acontece o baque inicial, eu sou mais ali a que tá calma. Eu sofro depois. Eu entendo depois o que aconteceu. Mas, no momento, eu consigo ali resolver a situação. E aí, quando eu tô mal depois, ele tá bem. Então, a gente se complementa muito nessa parte. É uma balança. É muito engraçado. É muito Porque ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. As pessoas, talvez, em casa, escutando sua história, em casa, onde estiver escutando esse podcast, ela pode achar e falar assim, mas é porque, não sei, ela é treinada, ela deve ter costa quente com alguma coisa, né? Só que não, você tem ali também um alicerce, né? Sim, com certeza. Muito Deus, né, Henrique? Eu acho que a nossa visão de mundo, como você bem falou, ela está muito relacionada da ótica que a gente enxerga as coisas. Então, aqueles desafios a gente enxergou como trampolins, como oportunidades para o nosso crescimento, para o nosso sucesso. Então, nessa enchente da Moca, por exemplo, que nós achávamos que era o nosso fim. R$1 milhão, né? Na enchente da Moca, R$2 milhões de prejuízo. 2 milhões. Porque eu estava com o estoque abarrotado. Ou seja, vocês tiveram um primeiro episódio que foi o roubo de R$1 milhão, em materiais, ferramentas, e depois o alagamento. O prejuízo do alagamento. De 2 milhões. Porque o alagamento tinha equipamentos caros, como, por exemplo, a ponte rolante, empilhadeira. Então, era alugada e não cobria, o seguro não cobria alagamento. Desastre natural. Não. A água chegou a subir 3 metros dentro da loja. A hora que a gente abriu a porta, veio geladeira com empilhadeira. Os materiais não podem molhar. É chapa de gesso, ferramenta, parafuso. Ficou tudo com aquele barro, aquela lama podre. Então, assim... não dá para vender, não dá para recuperar. Não tem nada que dá para fazer. É jogar no lixo e começar de novo. E aí, a gente adaptou a loja da Moca ali. E, na época, a gente conheceu uma securitizadora que o cara acreditou na gente. Então, eu falei para ele, eu nem tenho boleto para descontar com você, porque eu não tenho venda. Mas ele acreditou na nossa história e ele falou assim, eu vou fazer um desconto para vocês recuperarem a loja, para vocês comprarem material. Aí os fornecedores também foram compreensivos ali naquele momento. Então, alguns trocaram, por exemplo, a embalagem do material e aí deu para recuperar a parte de dentro. Outros trocaram 100% do material sem custo para nós. Então, ali a gente viu quem era parceiro de verdade. E essa adaptação que a gente fez na loja da Moca, de deixar ela mais rústica, porque tinha arrancado o piso laminado, a loja já não estava mais bonita, já tinha destruído a loja. A gente deixou ela desse jeito. A gente deixou ela mais rústica, mais simples. E fez ser a nossa loja, que hoje é a que mais vende. Com 2 vendedores, é a loja que mais vende. Uau. Disparado. E porque a gente conseguiu fazer uma adaptação que o cara entra com o carro dentro da loja, como se fosse uma espécie de drive-thru ali da construção. Sim, sim. E aí, pouco tempo depois, a Obra Max abriu do nosso lado. Então, o cara ia na Obra Max, 100 metros da nossa loja. Aí, às vezes, via que a nossa estava mais tranquila e tinha os materiais que ele precisava num preço melhor, ele acabava comprando lá. Mesmo vocês pequenininhos ali, né? Mesmo a gente pequenininho. Hoje é a nossa loja de maior sucesso. E o que você atribui, por exemplo? Ter acontecido tudo isso e os parceiros terem acreditado em vocês, vocês atribuem o que? A sorte, a vocês serem muito bons de lábia ou comunicativos, ou qualquer outra coisa, Deus? O que você atribui esses acontecidos e vocês ainda estarem de pé? Eu acho que, assim, a nossa história é um milagre, né? E milagre não se explica. Então, eu acredito que é muito Deus, né, em toda a nossa história. Quando você tem um propósito, né, as coisas cooperam para que isso aconteça. E a gente sempre teve muito caráter. Então, assim, muita transparência. Não vender aquilo que a gente não pode entregar, não falar aquilo que a gente não faz. Então, essa sinceridade, essa transparência, acho que com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros, fizeram eles acreditarem na gente e acreditar que o negócio ia dar certo, que uma hora a gente ia conseguir, ia emplacar, enfim, e as coisas iam, de fato, começar a funcionar, sabe? Sim, mas você atribui uma parte desse percentual, por exemplo, Deus agiu ali para que isso acontecesse,
mas o quanto você atribui, se fosse de 0 a 100, ao percentual de vocês também estarem focados em resolver, em buscar, em querer. Eu acredito que você coloca o pé e Deus entra com o chão. Mas se vocês estivessem travado, parado e não fizessem nada, porque se desesperar, acredito que vocês se desesperaram, sim, né? Você fala assim, mas não é assim, o pessoal, ó, temos um problema de 2 milhões, vamos resolver. Não, tava descabelada, mas o que a gente pode fazer? Sim. O que está no nosso controle? Tem coisa que não está no nosso controle. O que não está no nosso controle, a gente deixa para ele fazer. O que está no nosso controle, vamos fazer. Exatamente. Esse dia parecia um cenário de guerra, assim, aos redores ali da Moca, né? Então, a gente passava pelas lojas, todo mundo chorando lá de fora. Quando eu cheguei na loja, eu morava em Suzano, né? O meu irmão sempre morou em Santo André, ele já estava mais perto, então ele chegou antes que eu. E ele me ligou aos prantos. E os meninos na loja tentando acalmar ele, né? E a sensação que eu tinha, eu falo para todo mundo, é que parece que minha mãe tinha morrido ali, de tanto que o Everton chorava naquela situação. Mas lembra que eu te falei que eu consigo manter a calma em situações extremas? Então, eu consegui manter a calma e Everton, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, senão é o fim de novo, né? E aí chamei a equipe, todo mundo chorando, os vendedores chorando. Falei, gente, não vai adiantar a gente chorar, a gente tem que arregaçar as mangas. E aí, racional de novo, vamos se proteger, eu não quero ver vocês doentes com essa água suja, pelo amor de Deus, todo mundo tira o sapato, coloca a bota, coloca a luva, não sei o quê, e vamos se movimentar. E nós passamos ali 3 dias limpando a loja. Então, é o executar, né? Não há fracasso que resista a trabalho duro. Então, a gente trabalhou duro para que tudo pudesse acontecer. E os clientes começaram a engajar junto com a gente. Então, essa história, as pessoas falando, meu Deus, olha o que aconteceu. E eles não fecharam a loja. Detalhe, o Enix era 15 dias depois. 15 dias depois era o Enix. Um baita investimento num ambiente caro que a gente tinha alugado, um centro de convenções. E a gente tinha que estar lá bem, porque nós estávamos liderando esse movimento da construção a seco. E aí, bora arregaçar as mangas. Recuperamos a loja naquela semana. Na semana seguinte, já começamos a preparar o Enix, que tinha que acontecer. E a gente podia ter desmarcado, mas a gente decidiu o que a gente ia fazer. Já tinha mais de 500 pessoas comprado ingresso e a gente tinha uma responsabilidade com aquelas pessoas que também estavam envolvidas ali conosco. Então, eu acho que desistir para nós nunca foi uma opção. A gente sempre entendeu que tudo que acontecia não é porque a gente era azarado, não é porque a gente... O meu pai até brincava, meu Deus, parece que a gente está pagando pecado, colei chiclete na cruz, não é nada disso. Às vezes, simplesmente, não aconteceu só com a gente, aconteceu com todos aqueles empresários ali na região da Moca, né, o que você falou, às vezes as pessoas falam que parece que acontece só com elas, e, na verdade, eu acho que tudo que aconteceu foi para que hoje a gente chegasse aqui com o coração que nós temos, sem perder a nossa identidade. Ou seja, o fator determinante para você se tornar a referência que é hoje o grupo, né? A empresa, mas a Carol em si, referência para mulheres empreendedoras, que é mãe também e consegue equilibrar esses pratos de filho, né? Família, imagino que não seja fácil. Mas qual que foi o fator determinante para você hoje? Não sei se você entende o poder que você tem hoje de ser essa referência, de inspirar outras pessoas através da sua história, mas qual foi o fator determinante para você se tornar essa referência? Eu sei que é uma soma, mas assim... Sim. Ano passado, Henrique, a gente passou por uma situação muito específica, né? Que o grupo cresceu muito mais do que o que a gente estava preparado. Tem as dores do crescimento também. E eu, ali, em determinado momento, me perdi. Me perdi de mim mesma, sabe? Eu não estava sentindo prazer mais nas coisas da minha vida. Então, eu ia para minha casa, eu falava, nossa, que casa pequena, que crianças barulhentas. Eu podia ter algo melhor.
Meu Deus, eu sou tão jovem, por que eu não estudei? Por que eu não fiz uma faculdade? Podia ter casado mais velha, podia ter isso, podia ter aquilo. Você não se formou em nada. Nada. O pessoal acha aqui, talvez você falando que é formada. Nada, não Sim. deu tempo. Malemar, a gente terminou a escola, porque imagina conciliar tudo isso. Eu ia muito cansada para a escola à noite, mas ainda consegui terminar a escola. Mas logo na sequência, quando eu casei, empreendendo, já tive filhos, então e a gente se formou na faculdade da Life, a gente fala, né? Faculdade da vida, né? E então, no ano passado, quando eu passei por esse processo, Deus falou muito forte ali comigo em um determinado momento, que eu ia perder o meu casamento se eu não alterasse a rota, se eu não corrigisse a rota enquanto há tempo. Então, e Deus falou que a empresa tinha ficado em primeiro lugar no meu coração. Eu tinha tirado de ordem as minhas prioridades. E aí eu coloquei como prioridade Deus em primeiro lugar, família em segundo, trabalho em terceiro. Essa inversão de ordens, ela tem consequências muito graves. Então, graças a Deus, eu corrigi a rota. E eu aprendi a delegar muito bem. Tanto é que meu marido diz hoje que eu sou a pessoa que mais delega que ele já viu na vida. Bom, você me vê atuando lá dentro da empresa. E eu delego mesmo, eu delego e confio. Então, eu acho que o fato de aprender a delegar me fez me tornar essa pessoa que hoje eu consigo fazer, atuar em diferentes áreas dentro da empresa, mas principalmente o fato de ter esses 3 pilares muito bem estabelecidos na minha vida. E de forma prática, porque a gente fala isso, mas aí as pessoas... o que você fez no final de semana? Fui trabalhar. Não, mas você não ficou com a sua família? E pegando esse gancho, quem te vê talvez nas redes sociais, acha que você tem 50 horas no dia. Né, que vê com a família. Como é que você faz isso na prática? Ajuda. Simples assim. A gente não consegue nada sozinho. Então, muitas das pessoas não têm a humildade de pedir ajuda. E eu peço. Eu conto com a minha mãe, que é hoje um pilar muito importante dentro da minha família, dentro da minha casa, que me ajuda com os meus filhos. A propósito, eu sou mãe atípica. O meu filho mais velho, o Heitor, ele é autista, nível leve, nível 1 de suporte, mas ele nos ensina muito. E eu não daria conta se eu estivesse sozinha. Então, graças a Deus, pelas nossas mães, pelas vovós, né? A minha sogra também me ajuda muito. Aí me ajuda mais com a Luísa e com o cuidado da casa. Elas meio que se dividem nessas tarefas. Então, e é prioridade, Henrique. Tudo dá tempo. Depende naquilo que você dá prioridade. Então, estar com eles de manhã é uma prioridade para mim. Eu entro às 10, não é porque é luxo. Mas hoje eu entendo que eu consigo entrar às 10 sem atrapalhar a rotina do meu trabalho, tendo as pessoas chaves, porque eu quero estar de manhã com eles antes deles irem para a escola. E eu também não costumo prolongar muito o meu horário, não. Eu costumo sair por volta das 7 horas, que é justamente o horário que eles chegam, e eu priorizo isso. Então, eu até brinco com os outros sócios, com os outros diretores, né? Que alguém fala assim, nossa, mas você já está indo, mas não sei o quê. Eu falo, quem pegou seus filhos na escola? Não, minha esposa. Eu falei, então, no caso, eu sou a esposa, então eu tenho que sair. Dá licença. Dá licença, porque as crianças precisam de mim. E no final, a gente dá conta de tudo, né? Deus dá uma graça pra gente, que a gente dá conta de tudo. Mas eu quero marcar os meus filhos. Eu não quero ser uma mãe que eles lembrem de mim só na parte profissional. Eu quero ser a mãe que eles lembrem que eles tinham um tempo de qualidade comigo também, entende? E qual é o seu propósito, assim? Eu sei que hoje é muito... a gente pode colocar que... Todo mundo fala disso, né? É muito clichê falar disso. Mas eu aprendi que o óbvio é privilégio dos inteligentes. O clichê só é clichê para quem entende aquilo. Sim. Né? Então tem muita gente que escuta o pessoal falar de propósito, mas assim, qual que é a sua missão? Qual é o seu propósito? O que você acredita que você nasceu para fazer, a marca que você quer deixar? Eu acho que o meu grande propósito é impactar as vidas que estão ao meu redor, né? A empresa é uma ferramenta que eu uso para impactar essas vidas. Através dela, graças a Deus, a gente consegue gerar muitos empregos. E dentro do nosso grupo Innovestil, nós temos uma gestão muito humanizada.
Eu acredito que o meu propósito é também levar a palavra de Deus, levar tudo isso como um testemunho vivo, né, de fato, daquilo que Deus já fez na minha vida e que faz todos os dias, e ajudar as pessoas, né, deixar marcas positivas nelas, porque as marcas negativas, eventualmente, a gente vai deixar, infelizmente. Nós somos humanos, nós não somos perfeitos, mas que o nosso propósito, o nosso intencional seja, então, deixar as marcas positivas, né? E até relacionado a isso à gestão de pessoas, eu bato muito numa tecla, né, que se eu tenho esses pilares na minha vida, eu tenho que ajudar os nossos colaboradores, quem está junto conosco, a ter esses pilares também. E muitas pessoas podem falar assim, mas, Carol, não vale a pena. Essas pessoas são ingratas. Funcionário não está nem aí para você. Quando tiver a primeira oportunidade, ele vai te dar as costas. Se receber uma proposta melhor. É verdade tudo isso. Mas é verdade também que existem muitas pessoas que valem a pena. E por essas que valem a pena que a gente tem que trabalhar. E que a semente que você planta, muitas vezes eu vou plantar uma semente no Henrique, e eu não vou receber ela de volta do Henrique. E que talvez o Henrique vai receber, de fato, uma oportunidade melhor e vai embora. E tá tudo bem com isso também. As pessoas têm que pensar nelas. Mas aí entra outra pessoa e te retribui de uma forma que você não imagina. E eu vejo isso muito claro na nossa vida. Pessoas que às vezes eu investi muito tempo, investi financeiramente, investi de diversas formas e que não me deu nenhum tipo de resultado. Mas aí entra uma pessoa que de graça, que sem eu pedir nada em troca, sem eu fazer nada por ela, se dedica tanto, se doa tanto, é comprometida de fato com a empresa. Então, os frutos, às vezes, eles são indiretos, né? E as marcas, elas ficam nas pessoas. Então, se for para eu deixar alguma marca, que seja positiva e não a negativa. Independente do que essa pessoa vai fazer, eu sou responsável pelas minhas ações e não pelas consequências na vida dela, né? Aí os desdobramentos é ela que tem que entender o que ela vai fazer com essas atitudes, com essas ações. Incrível, maravilha. Tô adorando aqui. Imagino que a galera lá que está escutando também tá adorando. Você falou bastante, né, da obra, né? Você usa a empresa como ferramenta. Eu queria pedir para a técnica para colocar a imagem aqui, para você poder contar um pouquinho daquilo que você faz do mercado, porque no começo você falou que é um mercado pré-julgado, que existe uma resistência, ou existia mais. Talvez existe um pouco menos hoje com o trabalho que vocês estão fazendo. Então, eu queria que você me passasse, assim, como era o mercado quando vocês chegaram, como que ele está hoje, o que vocês estão visualizando para o futuro, o que é que, de fato, vocês fazem, para a galera de casa entender. Ah, perfeito. Olha, o nosso mercado, quando a gente começou lá atrás, não tinha nem dados, né, para a gente apurar. Hoje a gente tem alguns dados, mas que ainda não são macros, né? A construção a seco, ela hoje representa no Brasil, em média, de 3% a 5% da construção civil. Então, de todas as obras que são realizadas, somente 5% são feitas com a nossa metodologia, com o nosso método construtivo. Então, nós temos um oceano azul aí pela frente, né? Mas o que a gente nota de lá para cá, desses 12 anos de história, né, é que existe hoje um movimento muito forte, uma preocupação, esse movimento ESG, uma preocupação com a sustentabilidade, onde caracteriza muito bem o nosso método construtivo. Então, o crescimento tanto da nossa empresa, né, a gente vem dobrando de faturamento a cada ano, inclusive na pandemia, quando a gente também ficou desesperado. Eu acredito que boa parte dos empresários sentiram ali muito na pandemia. E foi o nosso grande crescimento. Top. E o que é o a seco? Quando você fala construção a seco, porque até 4 meses atrás, se você me falasse, eu não ia saber. Para o pessoal que é leigo como eu era, hoje eu entendo um pouquinho mais. O que é essa construção a seco? Qual que é a diferença dela? Bom, basicamente são construções industrializadas. Então, a construção tradicional, a de alvenaria, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, ela é tratada como uma construção artesanal. Lá o pedreiro não é chamado de pedreiro, e sim artesão. Uau! E aí é o contrário. É muito difícil encontrar mão de obra qualificada lá de pedreiro.
Eles têm muito menos esse método construtivo lá. Então, basicamente, o que nós utilizamos, aí tem várias outras metodologias que entram desse universo da construção a seco, nós utilizamos o steel frame, que usa o aço como principal elemento ali para fazer a estrutura dessa edificação, e através disso vai sendo um sistema de chapeamentos que vão se complementando ali toda a estrutura dessa parede, e nós somos hoje verticalizados. Então, nós somos a maior indústria de construção a seco que consegue fabricar boa parte dos componentes dessa parede, desse sistema, que pode ser tanto para casas, para ambientes comerciais. Nós não temos nenhum tipo de limitação. Entendi. E hoje ainda existe uma certa resistência do método construtivo aqui no Brasil. Muito por falta de conhecimento mesmo, né? Porque quando as pessoas conhecem o sistema construtivo e a gente explica os atributos, como é feito, que você consegue ter precisão de centésimos de milímetros de uma obra industrializada, você tem um tempo muito mais curto, né? Em média, 1/3 do tempo de uma obra tradicional. Você tem a fidelidade orçamentária. A gente costuma brincar que as obras tradicionais de alvenaria, elas levam o dobro do tempo pelo dobro do preço. Na construção a seco isso não acontece. Uma vez fechado o valor, ele é o mesmo do início ao fim. Então, quando você apresenta todas as vantagens construtivas e as envolvidas ali, o cliente fica muito claro que para ele é a melhor opção a ser seguida. Mas até ele conhecer, esse é um trabalho que nós fazemos muito, né? Que nós temos que divulgar. A informação tem que chegar até ele de alguma forma. Incrível. E você falou que de alguns sócios, né? Um grupo bem grande. Quantos sócios tem? Quem são os sócios? Você pode compartilhar com a gente? Bom, hoje somos eu, meu irmão, né, como parte do grupo em si. E aí a gente quis valorizar o Fábio Din, né, que estava ao longo de todos esses anos nessa empresa, que é a Plaquilux, e nós colocamos ele como sócio também. Entendi. E tá aqui na tela, explica aí de maneira resumida como funciona o grupo. Bom, nós temos as lojas de Steel Home, que eu bem comentei com vocês. Então, hoje ela é o nosso home center da construção a seco. Lá nós fazemos toda a parte de comercialização dos produtos. Então, tanto a parte de perfis metálicos, enfim, chapa de drywall, tudo que você precisa para construir uma obra a seco, você encontra nas nossas lojas de Steel Home. Nós temos a Steel Tech Engenharia, que é o nosso braço de projetos, especificações técnicas e execução de obra. O nosso grande diferencial, que nós fazemos obras do início ao fim, da fundação ao acabamento final. A Modular Home, diferente da Steel Tech, que faz obras personalizadas, a Modular, nós fazemos as obras dentro do nosso galpão e elas vão 100% prontas. Então, um módulo, por exemplo, que nós fizemos recentemente foi de terapias. Esse módulo ele é um hexágono e ele vai em cima do caminhão com piso, com esquadria, 100% pronto. É só chegar e sair e colocar na obra. Tipo tá? um Lego. É um Lego de gente grande. Isso quem faz é a Modular Home, é outro produto. A Plaquilux é tudo que é relacionado à indústria. Então, hoje nós temos o nosso pátio fabril em Santo André com mais de 50 mil metros quadrados. Temos a nossa indústria em Anagé com 35 mil metros quadrados. E lá nós fabricamos os perfis metálicos, o engenheirado, que é um perfil sob medida, que ele atende a cada necessidade de cada projeto. As placas cimentícias, que é a única fábrica 100% open mesh do Brasil. A única chapa 100% cimentícia. Aí a gente fabrica base coat, os complementares, massa de drywall com a indústria química, assentamento de porcelanato. Agora estamos desenvolvendo tintas elastoméricas. Enfim, a gente tem uma família bem grande ali de fabricação própria dos nossos produtos, que é tudo através da Plaquilux. A InovaBank é a nossa securitizadora. Então, ela é responsável justamente por fazer a parte de investimentos. Então, aquele cara que quer investir nesse setor, mas ele não quer necessariamente construir. Ele pode ser um debenturista e ter ali uma rentabilidade que hoje não existe no mercado, na faixa de 1,35 ao mês. E a gente financia as casas, tanto para os clientes da Steel Tech como da Modular Home. Não só casas, mas edificações. Fomenta o negócio, ajuda a fomentar o negócio. Exatamente. Para o cliente que às vezes não quer ter que fazer um financiamento longo, como o da Caixa Econômica, que é burocrático, a gente faz uma solução personalizada através da InovaBank, que é um financiamento mais curto, mas também personalizado.
E o Enix, que é o nosso Encontro Nacional de Inovação na Construção a Seco. Esse ano nós tivemos no Expo Center Norte, foi um evento para 2.500 pessoas. Nós tivemos Thiago Nigro, Paulo Vieira, Walter Longo, enfim, entre outros palestrantes aí muito bacanas, tanto do mercado quanto desse setor também do empreendedorismo, que a gente quis trazer essa diversidade muito esse legal. ano, né? Fizemos uma casa em 48 horas. Uau, 48. Uma casa. Uma casa de 45 metros, completa, decorada pela Artefato, com a corodaria da Casa Vogue. E quem apresentava o sistema construtivo e a casa era a Alexa para os nossos clientes. Uau. Então foi uma experiência muito Meio, louca. parece futurista, mas é real, é presente, é hoje. O futuro é já agora, está né? acontecendo, o legal. futuro é agora. As pessoas só têm que abrir os olhos e vir para a Inova Steel. E ano que vem a gente tem um evento também muito bacana aí pela frente, com outros palestrantes de renome, que eu acredito que vai ser muito impactante. E vamos ter ali uma exposição dessas casas modulares, dessas edificações modulares, que pode servir para qualquer coisa, né? O McDonald's, por exemplo, agora é um dos nossos clientes, vai fazer as construções modulares, hoje já faz em steel frame. Enfim, a Cacau Show hoje já faz isso, ainda não é nosso cliente, mas vai ser. Ó, tô profetizando aqui. O Ale da Cacau Show só compra produto hoje, mas vai comprar a edificação completa com a gente. Incrível. E é isso, esse é o nosso ecossistema hoje que nós temos, né? E não está aqui, mas nós temos a Steellog também, que é a nossa transportadora. Nós temos a nossa frota própria de veículos, porque nós entendemos que a logística para que tudo isso funcione, ela é essencial. Incrível. No evento, pode contar, vou estar com vocês nessa aí. A gente vai estar nessa jornada porque me interessei demais. E fala seu Instagram pra gente ir finalizando. Fala seu Instagram pra galera te conhecer mais. A Carol mãe, a Carol empreendedora, a Carol palestrante, o grupo também, entender quem se interessou aí mais pelo modelo, pelo método construtivo. Fala seu Instagram. Perfeito. Olha, o Instagram do grupo é @Grupo Inova Steel e o meu Instagram pessoal é @Carol Car de Cardoso Siqueira. Carol Car Siqueira, tá bom? Incrível. E aí, pra gente finalizar, eu queria que você respondesse em uma palavra. 3 perguntinhas. Tá bom. Qual é o livro que mais te marcou? A Bíblia. É o livro mais vendido do mundo e é um livro que as palavras saltam aos nossos olhos. Incrível. Não foi em uma palavra, foi em 12. Perfeito. Sensacional. Qual é a pessoa que mais te inspira? Ou uma das que mais te inspira? Olha, existem muitas pessoas que me inspiram, né? Eu uso como uma referência a juíza Débora, da Bíblia. Ela que foi uma das poucas mulheres juízas e num universo completamente masculino, então, que é muito o que eu vivo hoje. E ela foi uma mulher muito posicionada e ela não se inferiorizava, ela se colocava nessa posição de autoridade e ela não deixou de ser feminina, ela não deixou de ser uma mulher de Deus e ela venceu ali guerras para o povo de Israel naquela época também. Ela foi uma mulher muito preciosa. Incrível. E qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é ver meus filhos crescendo, saudáveis e que eles deem continuidade a isso, né? Não só os meus filhos, mas também os filhos do Everton. Hoje ele só tem a Helena, mas eu creio que ele vai ter outros filhos depois. Então, acho que esse é o nosso maior sonho, que o nosso legado tenha uma continuidade, né? Que os nossos filhos possam receber isso como herança, não herança monetária, mas uma herança de valores ali, de princípios e uma história a ser seguida. Incrível. E se você encontrasse o seu eu do passado, que conselho você daria? É difícil, né? Mas essa é difícil, essa é engraçada, né? A gente estava brincando aqui várias coisas. Eu diria para ter mais calma e ter mais sabedoria, não tomar decisões na emoção. Hoje eu faço muito isso. Quando eu tô com raiva, quando eu tô triste ou quando eu tô muito animada, porque as pessoas acham que você não pode tomar decisão só quando você tá mal, né? Tô muito triste, melhor não tomar nenhuma decisão. Mas quando você tá muito animado, também não é bom. Então,
tome decisões centradas, focadas, reflita sobre isso a longo prazo, né? Eu acho que essa é um conselho que eu daria para a Carol do passado. Assim, não se precipite, não queira chegar tão rápido, porque você vai chegar. Incrível, incrível. E a gente está encerrando aí o nosso segundo podcast. Obrigado por você ter participado aqui com a gente. Foi um privilégio, uma honra ter te recebido aqui. Queria agradecer também o nosso parceiro aqui, o estúdio Fornexus, para podcasts. Inclusive, se você quiser um dia tirar esse sonho do papel, pode contatá-los, que eles são pessoas incríveis, prepararam aqui o ambiente pra gente. E curta, comenta, compartilhe o nosso canal no YouTube. Se você estiver no Spotify, segue a gente lá no Instagram, @podcast nos bastidores, para que esse conteúdo saia dos bastidores e possa chegar em mais gente, porque você vai ser reconhecido pelo trabalho que você faz por anos nos bastidores. É isso aí. Tamo lá. Até a próxima. Até. Obrigada.